Olá, meu povo, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Hoje, na Biologia 2, nós vamos adentrar em um novo curso, vamos falar de um novo conteúdo. Já finalizamos tudo do curso de Genética, já vimos todas as características genéticas e agora vamos começar a falar sobre a evolução biológica. Inicialmente, nós vamos falar sobre as evidências evolutivas, conteúdo referente ao nosso capítulo 14, na página 430 do livro 3, beleza? Hoje vamos compreender algumas importâncias, por exemplo, do estudo dos fósseis, diferenciar o que é um órgão homólogo e um órgão análogo. Vamos falar sobre órgãos vestigiais e também associar, por exemplo, algumas evidências apresentadas nesse capítulo com o processo de evolução das espécies, tá? Vamos falar sobre essas evidências evolutivas. Então, pessoal, inicialmente, no início das pesquisas e dos estudos filosóficos sobre a origem da vida, muitos pensadores, muitos filósofos acreditavam na teoria do fixismo. E o que é um fixismo? O fixismo é meio que um ramo que veio a partir do criacionismo, onde um ser divino criou-se todas as espécies e elas permaneceram ao longo do tempo da mesma forma que foram criadas, ou seja, não houve mudança nas espécies desde da sua criação, elas eram fixas, não havia mudança. Mas alguns pensadores, alguns cientistas começaram a propor uma ideia de evolução a partir de observarem algumas mudanças que ocorreram na superfície terrestre, alguma mudança de solo, de clima, de estruturas diversas do planeta, enfim. E devido a essa mudança que ocorreu no planeta, eles começaram a propor que essas mudanças poderiam acontecer ao longo da vida dos indivíduos, nos milhares de anos de história da Terra. Então, começou-se essa discussão, esse debate de fixismo e evolucionismo, de criacionismo e evolução, alguns refutando as ideias dos outros, enfim. Mas só para a gente entender como que surgiu esse pensamento de evolução. E um dos principais pontos para se propor essa evolução é o estudo da relação entre os diversos organismos, que a gente chama de evolução e também de filogenia. Nós temos, por exemplo, a grande árvore da vida, onde é proposto por meio da evolução que todos os indivíduos, todos os seres vivos, eles são originados de um mesmo ancestral comum, tá? Então, esse ancestral comum foi se modificando ao longo da evolução biológica e foi gerando novos indivíduos de acordo com essas mudanças. E quem nunca viu essa imagem aqui que é clássica quando se fala de evolução, aquela ideia falsa que o homem surgiu da evolução direta do macaco. Né? A gente vai falar isso posteriormente, mas só para a gente entender como são esses pensamentos de evolução de novas espécies surgindo a partir das outras. E como é que os cientistas começaram a pensar nisso? A partir das evidências evolutivas. Tá? Vamos falar sobre as principais evidências evolutivas agora. Uma das principais, aquelas que a gente mais conhece, são as evidências fósseis. Ora, quando os cientistas começaram a perceber que existiam os fósseis e eles ajudavam a entender como os indivíduos viviam em milênios, em séculos atrás, começaram a se comparar com os indivíduos existentes e os indivíduos que existiam e via as semelhanças e as diferenças entre elas. Né? A gente conhece esse fóssil aqui, aquele famoso Archaeopteryx, que é aquele fóssil de transição entre os répteis e as aves, mostrando que as aves é um grupo descendente, que foi uma modificação de um certo réptil. Tá? Nós vemos também o aparecimento ou desaparecimento de novas estruturas. Aqui nós temos um fóssil de uma cobra que nesse fóssil apresenta estruturas locomotoras, membros locomotores, membros inferiores ou membros posteriores. É como se fosse uma perninha da cobra. Então, por meio do estudo dos fósseis, percebeu que existiam estruturas antes que hoje não existiam mais. Então, é proposto uma modificação nos organismos. Está começando a pegar aí, eles começaram a utilizar essas observações para combater, para contestar o fixismo. E
nós vemos aqui também mais um registro fóssil de uma folha de angiosperma, de uma planta vascular, né? Podendo observar aqui os seus vasos condutores de seiva. Então, quando os cientistas começaram a observar essas evidências, começaram a propor algumas ideias evolucionistas. Tá? E como é que se formam os fósseis? Nós temos alguns tipos de fósseis que podemos classificar o processo de formação. Nós temos os fósseis formando os moldes, que é quando um organismo, que quando ele morre, obviamente, né, a sua estrutura corporal vai deixar um molde no sedimento, no assoalho onde ele caiu, e vai ficar a marca desse indivíduo, certo? Então ali nós temos um molde, por exemplo, quando um peixe morre e todas as suas partes orgânicas, obviamente, vão ser decompostas e vai ficar só a forma lá na rocha daquele peixe, tá? Outra forma de fossilização é a chamada contramolde, que é como assim? É quando aquele molde que foi deixado pelo peixe, tá? Aquele buraco na rocha lá ou no sedimento, é preenchido por outros minerais, como carbonato de cálcio, de fósforo, enfim, é preenchido e uma estrutura mineralizada vai fazer a forma daquele fóssil que deixou o molde lá, vai fazer a forma daquele molde. Consegue compreender? Nós temos também outro processo chamado de permineralização, ou seja, é quando minérios vão substituindo as estruturas orgânicas do fóssil que deixou ali, tá? E daí aquele fóssil ele fica meio que mineralizado, ou seja, as estruturas moles são substituídas por estruturas rígidas como minerais. Carbonatos de cálcio é o mais proeminente, mais evidente. E por fim nós temos a fossilização por meio das impressões, que é como, por exemplo, aquelas pegadas de dinossauro que a gente vê algumas fotos aí, né? Tem aquele pedaço de solo, uma rocha sedimentar, e ali existe a impressão da pegada do indivíduo. Com isso a gente consegue compreender o tamanho, o seu peso, como era a forma, a forma anatômica daquela pata, daquele pé, enfim. É um processo de impressão. Também algumas marcas de folhas, por exemplo, que são deixadas no assoalho, é uma forma de fossilização por impressão, ok? Outra evidência evolutiva é quando observa-se a anatomia dos indivíduos, que é o que a gente chama de anatomia comparada. Aqui na anatomia comparada, nós vamos analisar duas formas de comparar essas estruturas. Quando os pesquisadores começaram a observar as estruturas entre os indivíduos, eles perceberam algumas semelhanças entre essas estruturas. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos o braço de um homem, a pata dianteira de um cavalo, aqui temos uma asa de um morcego e aqui uma nadadeira de baleia. Se vocês perceberem pelas cores, nós encontramos as mesmas estruturas ósseas em cada uma delas. É importante, a gente acabou de ter aula de esqueleto, de sistema ósseo, lá na Biologia 1, e a gente identifica aqui as mesmas estruturas ósseas, tanto no braço do homem, quanto na nadadeira de uma baleia, quanto na asa de um morcego. E ora, todos esses 4 animais, eles são classificados em grupos diferentes, eles não têm tanta semelhança assim, né? A gente tem um mamífero, né? um primata, vamos colocar assim, nós temos um cavalo, um morcego, que também é um mamífero, né? Eles são mamíferos, mas são de grupos diferentes, tá? E a gente vê uma certa semelhança entre elas nessas estruturas. Embora que cada estrutura tenha uma função diferente, mas elas são semelhantes, tá? São compostas pelas mesmas estruturas, pelos mesmos ossos. Então, essas estruturas nós chamamos de órgãos homólogos. Uma homologia é que eles têm uma mesma origem, um mesmo processo de formação. E isso sugere que esses organismos que apresentam essas estruturas semelhantes têm uma mesma origem evolutiva, ou seja, evoluíram a partir de um mesmo ancestral comum e estão mais próximos evolutivamente do que separados. Tá? Então, essas estruturas, ou seja, o membro anterior, por mais que cada uma tenha função diferente, ok? O braço do homem tem uma função, o braço de um morcego tem outra função, que é o voo, o braço de uma baleia tem outra função, que é a natação, enfim, o braço de um cavalo, a pata dianteira, serve para locomoção. Então, cada um tem a sua especialização, porém,
essas estruturas têm a mesma origem embrionária, por isso são chamados de órgãos homólogos. E isso é chamado de divergência evolutiva ou uma irradiação adaptativa. O que é isso? Presta bem atenção. Uma divergência evolutiva é aquilo que está se diferenciando em relação à sua função. Eles se originam da mesma forma, mas modificam a função da estrutura. Então, ocorre uma divergência de função ao longo da evolução. E é chamado de irradiação. Irradiar é como se fosse se espalhar. Tá? Então, uma irradiação adaptativa é quando essa estrutura ela tem uma certa irradiação de funções. Elas vão se diferenciando em diversas funções adaptado ao ambiente que esse animal, que esse organismo vive. Beleza? Então, nós temos a anatomia comparada dos órgãos homólogos, sugerindo uma proximidade evolutiva. Em contrapartida, nós temos estruturas que são análogas. O que é isso? Quando a gente fala de uma analogia, o que é? Analogia é como se fosse uma comparação, não é? Porque eles são meio que parecidos, que eles são semelhantes. É o caso quando a gente olha, por exemplo, para a asa de uma ave e a asa de um inseto. As duas elas são meio que parecidas, ou seja, elas têm a mesma função, né, de realizar o voo. No entanto, ambas as estruturas elas têm origens diferentes e estruturas diferentes de formação. A asa de uma ave compreende a um membro anterior, que é formado por osso, né, tem toda a formação óssea e tecidual de um membro anterior. Enquanto que a asa de um inseto, mesmo sendo usado para o voo, a asa é formada por quitina, por uma estrutura proteica, e não é nem um apêndice, não é nem uma estrutura locomotora, tá? Como se fosse um braço de um inseto. Não é. Então, embora elas tenham funções iguais, mas elas são estruturas diferentes. Por isso que nós chamamos de análogas, estruturas análogas. Nós vemos, por exemplo, também quando comparamos esses três indivíduos aqui. Ó. Temos um sapinho, um jacaré e um hipopótamo. Embora eles sejam espécies diferentes e grupos diferentes, um mamífero, um réptil e um anfíbio, eles têm uma semelhança na sua estrutura morfológica da cabeça, para ficar com os olhos e a narina do lado de fora da água, não é assim? Então, eles têm uma mesma estrutura, porém são diferentes. Nós chamamos de estruturas análogas. Tá? E isso nós chamamos também de convergência evolutiva, ou seja, elas têm origem diferente, porém convergem para o mesmo propósito. Outro exemplo que a gente pode ver é nessa imagem aqui, ó, que nós temos três indivíduos. Nós temos o tubarão, representando um peixe. Nós temos o ictiosauro, que é um réptil fóssil, que era um réptil aquático. Tá? E nós temos um golfinho, que é um mamífero também aquático. Quando observamos esses três indivíduos, por mais que sejam de grupos diferentes, nós vemos uma certa semelhança na sua forma corporal, não é verdade? Então, isso exemplifica uma convergência evolutiva, ou seja, eles têm origem diferente, existem parentescos diferentes, mas eles formam estruturas corporais que convergem para o mesmo propósito. No caso aí de aumentar a hidrodinâmica para a natação, enfim, nós vemos essa semelhança, tá? Entre um peixe e um mamífero, por exemplo. Ok? Então, são análogos, porém diferentes em diferentes origens, diferentes parentesco evolutivo. Ok? Então, essa é uma evidência da anatomia comparada. Outro caso são os órgãos vestigiais. Isso mesmo, órgãos vestigiais são órgãos que alguns indivíduos apresentam que relativamente não têm nenhuma função, tá? E que no caso de nós seres humanos, nós temos, por exemplo, o osso do cóccix, nós temos alguns músculos que movimentam as orelhas, temos o dente ciso, já ouviu falar? Você já tem o dente ciso? Temos o apêndice vermiforme. Essas estruturas são exemplos de órgãos vestigiais que nós apresentamos, que eles aparentemente não têm mais função, mas que é um vestígio daquilo que existiu nos nossos antepassados. Vejam, nós somos mamíferos, não é verdade? E um cachorro também é um mamífero, não é? Então isso faz com que nós nos agrupemos em um mesmo grupo. Os cachorros, os cães, assim como os gatos, eles apresentam músculos que movimentam a orelha, que vai auxiliar ele a ouvir melhor, a identificar a presença de algum predador, enfim.
Só que nós, seres humanos, não utilizamos mais esse músculo. Poucas pessoas, eu conheci uma pessoa na minha vida que conseguia mexer a orelha. Você consegue mexer a orelha? Pois é, porque poucas pessoas ainda têm esse músculo que move a orelha ainda funcional. Porque nós não precisamos mais movimentar a orelha para trás, para frente, assim, para identificar predador. A gente só consegue mexer a cabeça e aí identifica, não é verdade? Da mesma forma é o dente ciso. Os nossos antepassados, eles tinham uma alimentação rica em vegetais. E esse dente molar serve para esmagar o vegetal de uma melhor forma. A gente viu isso lá quando falou em digestão, que essa dentição de dente molar é mais presente em animais herbívoros, tá? Então, quando os nossos antepassados se alimentavam desses vegetais, eles desenvolviam esse dente. Só que o nosso hábito alimentar veio mudando ao longo da evolução do ser humano e esse dente passou a cair em meio que em desuso. Então, poucas pessoas ainda expressam, porque aquilo que não é vantajoso, a gente vai entender nas próximas aulas de evolução, aquilo que não é vantajoso deixa de aparecer. O exemplo é o apêndice vermiforme, que em algumas espécies de mamíferos é o formado do seco, que o seco é uma estrutura no trato digestório que é especializado em digerir a celulose. Tá? Então, nós não digerimos a celulose não, porque a nossa alimentação não é tão baseada em celulose. Tá? Nós nos tornamos animais mais carnívoros, então isso caiu meio que em desuso para essa digestão intensa de celulose. Ok? E o cóccix é uma região, como eu falei para vocês, na aula de Biologia 1, lá do esqueleto, e o cóccix é a fusão de várias vértebras caudais que em outros mamíferos, em outros animais, formam a cauda, mas alguns indivíduos deixaram de apresentar a cauda, e essa cauda veio que meio que e ficando vestigial, meio que deixando de existir. Por isso que existe uma fusão dessas vértebras e o cóccix é bem vestigial. Existem outras estruturas também classificadas como órgãos vestigiais, beleza? E por fim, uma evidência evolutiva é a evidência bioquímica e genética. É quando a gente começa a comparar, essa é uma evidência que é analisada mais recentemente, quando começamos a comparar a estrutura genética e as estruturas bioquímicas entre as espécies, nós podemos identificar semelhanças e diferenças. Por exemplo, nós, seres humanos, somos bastante comparados com os chimpanzés, que são animais que são bastante próximos de nós, seres humanos, na escala evolutiva, e nós temos um parentesco em comum entre eles. Não é que nós evoluímos diretamente do macaco, mas nós somos primatas e nós temos um ancestral em comum que gerou tanto nós primatas hominídeos como primatas do chimpanzé, os panídeos, que vamos falar mais na frente. Quando a gente compara, por exemplo, o genoma, a composição genética de um chimpanzé com um ser humano, a gente encontra 98% de similaridade. Comparando aqui o cariótipo entre eles, nós vemos apenas uma diferença aqui na posição 2, que apresenta uma trissomia. Uma trissomia não, né? No caso aqui, nós temos um cromossomo de uma forma e no chimpanzé ele apresenta outro cromossomo de outra forma, certo? Então nós temos uma pequena diferença entre os chimpanzés, mostrando que existe uma relação filogenética e evolutiva entre esses dois organismos. E assim é para todos os indivíduos, ok? Então vamos falar mais disso nas próximas aulas desse curso de evolução, para a gente começar a entender como é determinado esses parentescos, essa filogenia, essa relação de semelhanças e diferenças entre as diferentes espécies existentes no mundo, ok? Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Deixo para vocês os nossos exercícios. Lá no portal Eleva, na plataforma adaptativa, tem um exercício sobre evidências evolutivas. Eu vou deixar um textinho para vocês aí de curiosidade, caso vocês queiram ler, que é um caso bem interessante de convergência evolutiva entre uma perereca e um pássaro. É isso mesmo. O canto da perereca e o canto do pássaro, eles são semelhantes para um mesmo efeito. Assim, espécies diferentes, mas convergindo evolutivamente para uma mesma função. Beleza? Então, dá uma lida nisso aí para você ficar ligado e aprender mais um pouquinho. Ok? Então é isso aí a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e já já a gente se encontra de novo. Falou!